Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Trecho de um cordel com Paulo Freire. Fala galera, esse é o Dialoga DCE na Rádio UFSCar 95.3. O programa dos estudantes da UFSCar para toda a comunidade de São Carlos e para a comunidade universitária. Eu sou o Dendê, estou aqui com Bruna para fazermos esse programa na rádio, onde você escuta diferente. E aí, galera, tudo bem? Então, para continuar, né, nossa programação do mês aqui no Dialoga DCE, a gente está falando desde o dia 24 de agosto sobre os brasileiros e brasileiras que fizeram história e que aí muitas vezes eles são esquecidos nos nossos livros, né? Eles não estão nos nossos livros de história. E aí, hoje a gente vai lá para Pernambuco, não é? Exatamente. Hoje esse programinha maravilhoso vai contar a história, os ensinamentos de um dos maiores educadores, pedagogos e filósofos do nosso país. O nordestino que chocou os índices de analfabetismo e com toda a sua humildade construiu uma pedagogia radicalmente apropriada aos desafios do nosso país. Estamos falando nada mais nada menos do que Paulo Régulos Neves Freire, ou como é mundialmente conhecido, Paulo Freire. Mas, ô Bruna, pra gente começar essa história aqui, quem é Paulo Freire e por que a gente fala dele aqui hoje no programa? Bom, gente, então, pra gente contextualizar um pouquinho, né? O Paulo, ele é um brasileiro, ele tem origem popular, né? Ele é nascido em 1921 lá em Recife, no bairro de Casa Amarela. E aí, durante a infância dele, ele viveu um período muito difícil, né? Especialmente depois da crise de 29. E aí, seu pai morreu também, em 34, né? E aí, nesse contexto todo, ele vai morar lá na região metropolitana de Recife, Jabotão dos Guaraperês. Jabotão dos Guararapes. Eu não sei o que eu... Guarara... Essa palavra é difícil, eu posso pular? Pode. É região metropolitana de Recife. Região metropolitana de Recife. Numa situação bastante precária, né? A família dele passa fome. E essas coisas todas que foram acontecendo, elas marcam a vida dele de um modo que a missão dele de um modo que a missão dele é compreender e entender essas misérias todas, né? Essas misérias todas que tornavam a sina do povo brasileiro. E aí, como ele podia ajudar nessa história toda. E é nesse contexto que o Paulo Freire dedica sua trajetória ao estudo da pedagogia, né? De construção de uma educação que fosse para o povo... A construção de uma educação que fosse para o povo sofrido, e uma educação que fosse, de fato, libertadora e transformadora da realidade das pessoas, né? E aí, o objetivo dele, então, é ensinar as pessoas a ler o mundo para que... Eita, Jesusão. Então, o objetivo dele é educar e ensinar as pessoas para que elas pudessem ler o mundo e transformar ele, né? E é sempre bom lembrar que nos anos 40, nos anos 50, as décadas de forte formação de Paulo Freire, o nosso Brasil era um país extremamente agrário, onde as elites do campo exerciam um papel extremamente violento e hostil. Essa história de saber ler e escrever era coisa de rico, e o Brasil vivia enormes índices de analfabetismo, que facilitavam a dominação desses coronéis. Na época, por exemplo, essa história de Volta de Cabresto, essas coisas que marcam a nossa história, eram muito fortes. E aí daí no período seguinte, de meados da década de 50 para os anos 60, principalmente no contexto nordestino, foi muito importante por conta da... Eita, corta. Daí o período seguinte, entre os meados da década de 50 e a chegada dos anos 60, principalmente no contexto nordestino, foi um período muito importante para a organização dos povos nas ligas camponesas, que eram núcleos de organização do povo do campo.
E aí essa história de organização popular fez surgir um monte de coisa E essa história de organização popular fez surgir um monte de coisa que propusesse a mudança nesse cenário de dominação. É assim que surge o movimento de educação popular, produzindo uma metodologia de educação integrada ao processo de formação de consciência política. Paulo Freire é o cidadão, a pessoa que se integra nesse movimento e provoca mudanças e formulações que são responsáveis pela alteração dos rumos da educação no Brasil. Muito massa. Mas aí, então, antes da gente falar mais um pouquinho da educação popular e como o Paulo Freire se inseriu nisso tudo, a gente vai esquentar um pouco aqui, né? Esquentar um pouco mais ainda essa manhã, com o mestre Luiz Gonzaga para aprender o alfabeto nordestino. Fiquem agora com o ABC do Sertão. É outra. Meu Deus do A céu. ABC do Sertão é outra que você tá Eu cantando. não tô cantando música nenhuma. E aí? Posso voltar? Volta. Alô, tamo de volta aqui com o Dialoga DCE na Rádio Fiscar 95,3. Esse é o programa dos estudantes para toda a comunidade de São Carlos. Lembrando que desde o dia 24 de agosto, né, até hoje, a gente estava resgatando algumas personalidades importantes da história do nosso Brasilzão. E hoje a gente tá aqui, né, dona Bruna? Encerrando esse ciclo de programas e conversando sobre a história de Paulo Freire, educador, filósofo e pedagogo, que, pensando a realidade do povo brasileiro, trouxe mudanças para o rumo da educação no nosso país. E é isso, né? Então, Dendê, no fim do bloco passado, você estava falando um pouco do movimento de educação popular, né? O cenário pernambucano. Hã? E brasileiro vivia. Tá. O cenário pernambucano, né? Que o brasileiro vivia. Não, é que faltou uma palavra. Pernambucano e brasileiro. É porque se vivia não coube, mas tudo bem. Coube. Vou falar de novo essa frase. Fala de novo. E aí, então, né, Dendê, no bloco passado você estava falando um pouco do movimento de educação popular que o cenário pernambucano e brasileiro vivia. E aí, você pode contar um pouco melhor o que foi esse cenário? Com certeza. Bom, galera, o movimento de educação popular era um movimento que defendia a educação enquanto um direito que o Estado tinha por obrigação de prover à população gratuitamente. E mais do que isso, o movimento defendia que essa educação deveria ser crítica e apropriada à realidade dos seus educandos, porque tinha que promover o aprendizado e a prática educativa a partir de coisas que essas pessoas já conheciam. Usando um exemplo muito simplista, meio chulo até, se um camponês analfabeto fosse aprender a ler, a sua primeira palavra, Bruna, não seria, de acordo com essa metodologia, não seria nem shopping, nem impressora, né? Mas sim enxada. Uma palavra apropriada à realidade. E isso pode parecer simples, mas na sua totalidade, essa metodologia mostra ao povo, a partir do entendimento das suas realidades, que o povo já tem conhecimento das coisas, ele só precisa se apropriar desse conhecimento. E aí, fazendo isso, tu inverte totalmente a noção de poder que a população campesina do Nordeste dos anos 70 estava acostumada. Tu cria as possibilidades dessas pessoas se entenderem enquanto sujeitos ativos das suas próprias vidas. E esse era o grande objetivo da educação popular. Permitir que as massas do povo brasileiro saíssem do analfabetismo, se desvencilhando do populismo e construindo caminhos que consolidassem cada vez mais esse tal de empoderamento e a soberania da nossa nação. Voltando para a trajetória do nosso homenageado de hoje, Paulo Freire teve um papel absolutamente decisivo na construção dessa metodologia educativa que encarnasse essa história de soberania e... Então também é massa destacar, né, um dos exemplos da aplicação do método do Paulo Freire, que lá em 1961 foi responsável por... que lá em 1961 foi responsável por alfabetizar 300 cortadores de canas em apenas 40... Eu tô falando tudo errado. E aí, então, é massa destacar que um dos exemplos da aplicação, né, desse método do Paulo Freire foi que lá em 1961 foi responsável por alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. E aí o que demonstra que era super eficiente, super apropriado às condições brasileiras que contavam
E aí, o que mostra que foi super apropriado para a condição brasileira, né? Esse projeto de educação, ele foi liderado pelo Paulo Freire. Aí ele se mostrou tão potente para a soberania popular do nosso país, que aí o então presidente da época, que a gente já falou sobre também, né? O João Goulart, ele propôs a multiplicação das experiências de educação popular pelo método de Paulo Freire para o Brasil inteiro. E aí o intuito disso tudo, né, era erradicar o analfabetismo num tempo recorde de enraizar a educação para todo o povo brasileiro. E aí isso tudo tinha o caráter também de ser independente da idade, da raça, do gênero, né? Massa. Mas, e como foi que esse plano de educação foi implementado, dona Bruna? Calma lá, não vai atrapalhar. Antes da gente entrar, eu não entendi. Calma lá, menino. Antes da gente entrar nessa história, vamos temperar um pouco com música, né? E aí você vai ouvir um pouco diferente agora com Chico César na canção Baradeiro. Tá certo assim? Não, Beradeiro. Bé. Botei uns nomes difíceis pra porra também aí, né? Chico César na canção Beradeiro. Show! Você. Eu já voltei no outro, mas eu posso Mas voltar. é que eu peguei um monte de... Calma, aqui tem uma parte dos textão aqui, ó. Aqui, ó. Acontece entender. Esse textão aqui é seu. Nossa. Você assim, ó. Vou cortar tudo. Corta tudo, criatura. Então você. Tá, deixa eu voltar. Fala, galera. Dialoga DCE, tamo de volta. Agradecendo a Rádio Fiscar de novo pelo espaço, né? E aí, esse é o programa dos estudantes na rádio, onde você escuta diferente. Hoje a gente está aqui na última edição da nossa série de programas que vem resgatando a história de brasileiros e brasileiras muito importantes, né? Aí nessa semana a gente está falando então de Paulo Freire, que foi um filósofo e pedagogo que desenvolveu a educação problematizadora, metodologia de ensino-aprendizagem que focava na emancipação e na soberania do nosso povão. Exato. No último bloco, dona Bruna, a gente parou na implementação, né? Eu tava curioso, você chegou dizendo que eu tava atrapalhando o programa. A gente parou na implementação do primeiro Plano Nacional de Educação, que, por conta do método de Paulo Freire, objetivava erradicar o analfabetismo no Brasil. E como foi que rolou isso? Então, bora lá. Quando estava rolando a presidência do João Goulart, né, tinha iniciado as reformas de base, aquelas tais que a gente estuda assim na escola, e os projetos importantes na educação, né? E aí os militares deram um golpe no ano de 64, como a gente também já falou várias vezes aqui, desmontando todo o projeto de educação popular pública e gratuita que vinha sendo implementado. Aí, na Constituição de 1967, aprovada por eles, alterou duas coisinhas importantes, né? E a primeira delas foi a desobrigação do Estado a investir uma quantidade mínima de dinheiro na educação. E aí, antes do golpe com o plano de educação, o João Goulart ele tinha aprovado um investimento mínimo de 12% do PIB nacional e 20% dos orçamentos do Estado na educação. E isso tudo acabou, né? Com o golpe. Aí a segunda coisa foi a abertura do ensino para iniciativa privada. E aí o artigo 176 da emenda constitucional de 1969 previa... Se quiser... Enfim. Eu vou pular essa parte, muito técnica. Exato. E aí a segunda coisa foi a abertura do ensino para iniciativa privada, né? E aí isso significou o progressivo abandono nos investimentos. E aí isso tudo significou um progressivo abandono dos investimentos no projeto de educação popular. E aí por isso que as gerações mais velhas, né, contam com aquele negócio de na minha época, quando a escola pública era boa, aquele discurso que a gente conhece bem. Exatamente. E é com o desmonte do projeto de educação popular que eles acusam Paulo Freire de ser traidor de Cristo e comunista, exatamente por querer que o povo brasileiro se alfabetizasse. Os militares exilam Freire em setembro de 1964, que ele passa inicialmente o período na Bolívia e depois vai para o Chile. E lá no Chile ele trabalha, Paulo Freire vai exatamente trabalhar com o Ministério da Educação e aplica o seu método que se difunde para vários países do mundo. Na real, né, essa homenagem que a gente presta aqui para o Paulo Freire é exatamente para a gente se questionar como esse exílio
que acontece depois apaga Paulo Freire do imaginário coletivo brasileiro, assim, né? E aí, de modo que a gente não aplicou o método dele pra... Ô, Jesus. Pra erradicar o analfabetismo no Brasil até hoje. E aí, sendo que ele vira um ícone mundial da educação, dando nome a institutos acadêmicos na Finlândia, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul. É aquela história, né, da nossa gente que vai sendo apagada, assim. E só os gringos conhecem. Além disso, é muito louco pensar que hoje a gente vive um cenário extremamente parecido com o de 64. Depois desse golpe que a gente sofreu ano passado, a gente tem visto depois desse golpe que a gente sofreu ano passado, a gente tem visto uns cortes brutos de investimento na educação. Só que agora o foco é nas universidades e no sucateamento delas. O fechamento da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, é um grande exemplo disso, na minha humilde opinião. Isso sim, né? Então, acho que conhecer a história desse... Então, acho que conhecer a história desse brasileiro cabuloso, que foi o Paulo Freire, é muito importante pra gente entender que quem precisa de educação problematizadora não são só os camponeses dos anos 60, né? E aí, pensar que todos nós aqui na universidade precisamos também. Aprender a ler criticamente o mundo, né? E é uma tarefa que aprender a ler criticamente o mundo é uma tarefa que cabe a todo mundo. E aí, com isso, a gente consegue defender um projeto de universidade pública, gratuita e de qualidade que Paulo Freire já defendia nos anos 60. Tá, porra, isso aí. Rapaz, depois desse textão aí que você mandou, eu acho que a gente tem que brisar com música, viu? Ah, então vamos. Pra ajudar a ler criticamente o mundo, a gente vai agora com o reggae proletário de Edson Gomes, Dona Lili, joga! Já era? Ó o textão. Só continua? Não, aqui é aquele velho quarto bloco que Tá vai bom. chegar com aquela mensagem de Paulo Freire, uma carta lida por ele mesmo, vai ser muito Quem louco. começa? Você que escolhe. Tá, então eu começo. Eu acho que é massa começar assim, Paulo Freire por si mesmo. Tá bom. Como é que tá o esquema mesmo, tu? Pode mandar? Acho que eu vou só ir. Bloco 4. Paulo Freire por si mesmo. Nasci em 19 de setembro de 1921 em Recife, Estrada do Encantamento. Não. Não é um encantamento. Nasci em... Paulo Freire por si mesmo. Nasci em 19 de setembro de 1921 em Recife, Estrada do Encanamento, bairro da Casa Amarela. Joaquim Temistocles Freire, homem extremamente bom, inteligente, capaz de amar, meu pai. Edeltrudes Neves Freire, de Pernambuco, católica, doce, boa, justa, minha mãe. Com eles aprendi o diálogo que procura manter com o mundo, com os homens, com Deus, com minha mulher, com meus filhos. O respeito de meu pai pelas crenças religiosas de minha mãe ensinou-me desde a infância a respeitar as opções dos demais. Recordo-me, ainda hoje, que com que carinho escutou-me quando disse-lhe que queria fazer minha primeira comunhão. Tu. Escolhi a religião... Oh, não. Boa. Escolhi a religião de minha mãe e ela auxiliou-me para que a eleição fosse efetiva. As mãos de meu pai não haviam sido feitas para machucar seus filhos, mas sim para ensinar-lhes a fazer coisas. A crise econômica de 1929 obrigou minha família a mudar-se para Jaboatão, onde parecia menos difícil sobreviver. Uma manhã de abril de 1931, chegávamos à casa onde viveria experiências que me marcaram profundamente. Em Jaboatão, experimentei o que é fome e compreendi a fome dos demais. Em Jaboatão, criança ainda, convertir-me em homem graças à dor e ao sofrimento de não me submergir. Em Jaboatão, criança ainda, convertir-me em homem graças à dor e ao sofrimento que não me submergiram
nas sombras da desesperação. Em Jaboatão, quando eu tinha 10 anos, comecei a pensar que no mundo muitas coisas não andavam bem. Embora fosse criança, comecei a perguntar-me o que poderia fazer para ajudar os homens. Com dificuldades enormes, fiz meu exame de admissão no ginásio. Nossa, Jesus. Com dificuldades enormes, fiz meu exame de admissão ao ginásio aos 15 anos, quando eu ainda escrevia rato com 2 R's. Aos 20, porém, no curso pré-jurídico, já lera os serões gramaticais de Carneiro Ribeiro, a réplica e a tréplica de Rui Barbosa, alguns gramáticos portugueses e outros brasileiros, e começava a introduzir-me em estudos de filosofia, psicologia, da linguagem, enquanto me tornava professor do curso ginasial. Posteriormente, trabalhando num departamento de serviço social, se bem que do tipo assistencial SESI, repeti meu diálogo com o povo, já sendo um homem. Como diretor do Departamento de Educação de Cultura do SESI, em Pernambuco, e depois na superintendência de 46 a 54, fiz as primeiras experiências que me conduziram mais tarde ao método que iniciei em 1961. Isso teve lugar no movimento de cultura popular do Recife, um de cujos fundadores fui e que mais tarde teve continuidade no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Coube-me ser seu primeiro diretor. O golpe de Estado de 64 não só deteve todo esse esforço que fizemos no campo da educação de adultos e da cultura popular, mas também levou-me à prisão por cerca de 70 dias, como muitos outros comprometidos no mesmo esforço. Fui submetido durante 4 dias a interrogatórios que continuaram depois no IPM no Rio. Livrei-me refugiando na Embaixada da Bolívia em setembro de 64. Na maior parte dos interrogatórios a que fui submetido, o que se queria provar, além de minha ignorância absoluta, como se houvesse uma ignorância ou sabedoria absoluta, esta não existe senão em Deus. O que se queria provar, repito, era o perigo que eu representava. Fui considerado como um subversivo internacional e traidor de Cristo e do povo brasileiro. Nega o senhor, perguntava um dos juízes. Nossa, eu tô meio morta. Isso aí tem que ser meio tipo... Ai, fala isso aí, eu tô meio... Nega o senhor, perguntavam um dos juízes, que seu método é semelhante ao de Stalin, Hitler, Perón e Mussolini? Nega o senhor que com seu pretendido método o que quer é tornar bolcheviques... Nega ao senhor que com seu pretendido método o que quer é tornar bolchevique o país? O que parecia muito claramente em toda essa experiência, de que saí sem ódio nem desesperação, era que uma onda ameaçadora de irracionalismo se estendia sobre nós. Forma de distorção patológica da consciência ingênua, perigosa ao extremo por causa da falta de amor que a alimenta, por causa da mística que a anima. Posso... O que foi? Talvez tivesse mais um tom final, assim, o último trecho. Ah. Então tudo nosso. Isso. Salve, ouvintes, obrigada pela audiência. A gente espera... Salve, ouvintes, obrigado pela audiência. Espero que a trajetória de Paulo Freire possa iluminar os sonhos de todo mundo. E aí, semana que vem tem mais Dialoga DCE, que a gente vai dar início a um ciclo de programas onde a gente vai debater a universidade em si. Nossa, não. Que a gente vai... Vamos dar início a um novo ciclo de programas onde a gente vai debater a universidade. Não percam. Beijo, beijo, povo desse chão. Tamo junto. Para finalizar nosso programa, vocês ficam agora com Chover, de Cordel do Fogo Encantado. Falou!